Todo dia nós recebemos a notícia de que uma pessoa próxima está com câncer. Será que esses casos têm aumentado mesmo? Quais são as chances de cura para quem recebeu um diagnóstico de câncer? A medicina está ganhando ou está perdendo esta batalha? Estas são perguntas que fazemos toda vez que a doença chega perto de nós. Por alguma razão, o câncer tem sido recebido como uma sentença de morte. Mas tem que ser assim? Há esperança? No programa de hoje, ouviremos um médico que já operou milhares de pessoas. E ele vai nos ajudar a responder a essas questões que são tão dramáticas. Ao final, ouviremos com o pastor Israel Belo de Azevedo uma mensagem cheia de esperança para os que lidam com câncer e outras doenças difíceis. Antes, trazemos o resultado de uma enquete que fizemos nas ruas. Você tem medo de morrer? De jeito nenhum. Quem tem medo da morte acaba morrendo aos poucos. Tenho pena de morrer. Vamos votar sim. Não tenho. Não, porque eu confio em Deus. Porque quem tem medo morre de medo. Você gostaria de ler um bom livro? Um livro que ajudasse você a entender, por exemplo, as doenças? Responda a seguinte pergunta: a saúde pública no Brasil tem jeito? Participe de nossa enquete e concorra a esse livro, que é o seguinte: Doutor, é Câncer, escrito pelo médico Lísias Nogueira Castilho e publicado pela editora Agnus. Para participar é muito fácil. Basta você acessar o nosso site conviteavida.org.br e dar a sua resposta. E no mesmo site você pode conferir se ganhou. E se você ganhou, vai receber pelo correio gratuitamente o exemplar do livro que lhe foi sorteado. Participe de nossa enquete. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Hoje vamos falar de câncer, mas por favor, não troque de canal por isso. Esse nosso programa aqui é um espaço de esperança, nunca, jamais, de medo. Hoje conosco, o Dr. João Schiavini, doutor em medicina, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, urologista, cirurgião, mas aqui ele é apenas João, é assim que eu o chamo. Ele operou o meu pai, ele me operou, ambos de câncer na próstata. Mas não está aqui apenas por nossa amizade, também é claro por isso. Porque João está sempre pesquisando, sempre operando, sempre ensinando, sempre ministrando palestras, tanto para médicos como para as pessoas em geral, como eu e você. João, muito obrigado por participar conosco aqui do nosso convite à vida. Israel, eu que agradeço o honroso convite e a oportunidade de participar deste programa, que já se tornou um programa muito importante para nós. A minha pergunta direta é a seguinte, logo de cara. As pessoas têm a ideia hoje de que o número de câncer tem aumentado, de pessoas com câncer, o número é maior. Isso procede ou é mais uma impressão falsa sobre o tema do câncer? Em parte procede. É verdade que nós temos ouvido falar de um número maior de casos de câncer, não é?
Mas isso se dá porque o câncer está deixando de ser um tabu. Em primeiro lugar, uma quantidade muito grande de cânceres vem tendo seu tratamento muito melhorado. Os resultados vêm melhorando muito, não é? Isso tem contribuído para diminuir o estigma da palavra câncer. Então, se fala mais abertamente de câncer, e isso é bom para o sujeito que tem um câncer, porque veiculam-se as más notícias, mas também as boas notícias. Há boas notícias? Há muito boas notícias, não é? Casos de câncer, por exemplo, de testículo, que responde em 98% dos casos com a cura aos tratamentos que os homens são submetidos. E há outros cânceres que vêm se beneficiando muito dos avanços na medicina. Então, falar sobre câncer, quanto mais abertamente nós falarmos sobre câncer, melhor para todos, porque se toma conhecimento de como controlar essa doença. Mas o tabu ainda é forte, né? É verdade, o tabu ainda é forte porque o câncer é uma doença muito séria, muito grave, não é? Mas como há maneiras de diminuir as repercussões dos casos de câncer, quanto mais cair esse tabu, quanto mais nós admitirmos que a doença existe e falarmos sobre ela, melhor. Antigamente, por exemplo, alguns homens diziam para mim assim: doutor, eu não vou fazer esses exames porque pode achar um câncer. Ora, se vai achar é porque já estava lá, e se já estava lá, se já está lá, precisa ser encontrado e tratado e eliminado o mais rápido possível, se for possível. Não é assim? Mas ainda permanece um pouco esse tabu. Eu, por exemplo, quero lhe dizer o seguinte: eu escrevo um comentário diário chamado Bom Dia, que eu mando a milhares de pessoas ao redor do nosso país. E num deles eu comentei sobre câncer, qual a atitude a tomar, mostrando esperança, mas a ideia era de esperança. Mas uma pessoa que recebia esse meu Bom Dia, essa pessoa me escreveu dizendo: não quero mais receber o seu Bom Dia, porque na minha casa câncer não entra. Bom, essa não é uma atitude coerente, não é? Atualmente nós somos bombardeados pelas informações por todos os meios de comunicação. A gente entra no rádio, no carro, liga o rádio e houve uma notícia do locutor sobre uma determinada pesquisa que vem sendo feita sobre um determinado tipo de câncer com bons resultados. Na televisão, no jornal, na revista, nós temos acesso agora à internet pelo smartphone, pelo nosso telefone celular, no iPad, no computador da nossa casa, e nós podemos fazer pesquisas e encontrar a todo momento alguma notícia, alguma solução sobre um determinado tipo de câncer que está sendo tratado, resolvido, curado. Então, na verdade, nós temos que encarar o câncer como uma doença que pode ser tratada e, com grande quantidade de casos, pode ser curada. Não é isso? Então, essa é mais uma dos motivos porque o câncer está sendo muito frequente. A gente está ouvindo muito falar de câncer. Né? Mas, afinal, aumentou ou não aumentou o número de cânceres? Aumentou. É verdade que aumentou porque a nossa população aumentou. Né? Você vai lembrar bem, em 1970, por essa época do ano de 1970, havia uma música que todo mundo cantava que falava em 90 milhões em ação. Exatamente. Nós éramos 90 milhões. O último censo mostrou que nós somos 186 milhões, ou seja, nós estamos além do dobro. Se aumentou, se dobrou o número de pessoas, também no mínimo dobrou o número de doentes. Não é? Então nós vamos encontrar mais casos de câncer. Por exemplo, o caso de câncer de próstata do pastor Israel, não é? Foi um dos casos de câncer de próstata ouvidos esse ano. Provavelmente, há 40 anos atrás, nós ouviríamos um número muito menor de notícias sobre um caso de câncer de próstata em pastores. Não é isso? Uhum. Mas nesse ano nós ouvimos um número maior de pastores tendo caso de câncer, tendo câncer de próstata, por exemplo. Por quê? Porque o número de pastores aumentou também, tá certo? O número de homens nessa idade aumentou também. Então, a epidemiologia nos mostra exatamente que, com o aumento da população, o aumento do número de pessoas sujeitos a determinados fatores de risco, nós trabalhamos com a noção dos fatores de risco, que são aquelas condições que submetem os pacientes à probabilidade de desenvolverem um câncer. Né? As pessoas são submetidas a uma probabilidade de desenvolver o câncer porque se expõem a fatores de risco. Esses fatores de risco, então, incidem sobre uma população que aumentou e que está envelhecendo, que está vivendo mais tempo. É mais tempo submetido aos fatores de risco. Consequentemente, aumentam o número de casos de câncer.
Então, de fato, nós temos essa notícia ruim, que é consequência da idade, da população, mas também temos grandes avanços em termos de conhecimento, de novas abordagens, novas técnicas. Isso também é algo real. É verdade. Como eu falei antes, os fatores de risco, eles podem ser identificados, né? Existem fatores de risco sobre os quais nós não temos como interferir. A idade, por exemplo. Nós não conseguimos parar o relógio, não conseguimos atrasar o nosso envelhecimento, né? Então nós vamos viver mais, graças a Deus, tá certo? Mas por esse motivo vamos estar submetidos à maior incidência dos fatores de risco. Benjamin Button só no cinema, não na vida real. Na vida real ele não existe, né? Mas nós, felizmente, estamos ficando cada vez mais idosos, né? Então é bom que fiquemos idosos. Tem um preço, né? Sim, exatamente. Então, há outros fatores de risco sobre os quais nós podemos ter controle e que, já que podemos ter controle, vamos controlá-los. Por exemplo, o hábito de fumar está relacionado com câncer de pulmão, mas também com câncer de rim, de ureter e de bexiga, né? Então, se nós conseguíssemos, por exemplo, eliminar o cigarro da nossa história, hoje, daqui a alguns anos, nós teremos uma redução dramática de casos desses cânceres, né? Câncer de pulmão, de rim, de ureter e de bexiga. Já eliminaríamos esses cânceres. Então, isso já seria um ganho muito grande. Mas há outros fatores de risco que nós podemos controlar. Por exemplo, a ingesta de gordura de origem animal está relacionada com câncer de próstata, por exemplo, né? Então, se nós diminuirmos essa ingesta, diminuímos também o número de casos de câncer de próstata. Tá certo? Álcool. A ingesta acentuada de álcool está relacionada com câncer de fígado, né? Então, além do álcool, nós temos também algumas doenças sexualmente transmissíveis. Exemplo, no caso do fígado, as hepatites, né, que também são transmitidas com atividade sexual, a partir da atividade sexual desprotegida, né? Então, elas acometem o fígado e predispõem o fígado a ser atingido por um câncer no futuro. Então, se nós praticamos um sexo mais protegido, nós podemos evitar essas doenças e, consequentemente, o câncer de fígado. Outra doença, outro tipo de câncer que está relacionado com fator de risco evitável. Também as doenças sexualmente transmissíveis. O câncer de colo de útero nas mulheres e de pênis no homem são o mesmo, né? E são causados pela infecção pelo HPV, que é o vírus do papiloma humano. Bom, isso pode ser evitado se se pratica um sexo mais seguro. Mas se se faz desprotegido, se expõe a esse fator de risco e os cânceres de colo de útero e de pênis vão continuar grandes na nossa população. Então, há fatores de risco sobre os quais nós podemos atuar, então vamos atuar para que se reduza a incidência, a prevalência, a frequência de cânceres na população geral. Em resumo, bons hábitos, vida boa em termos de qualidade e também em termos de duração. É verdade. Já que nós temos uma expectativa de vida melhor, aumentada, né, uma expectativa de vida mais longa, bem mais longa atualmente, nós podemos viver até 80 anos facilmente, né, vamos cuidar para que essa sobrevida seja a melhor possível em termos de qualidade. Agora, você falou em cuidado. Quem se cuida mais? O homem ou a mulher? Bem, daqui a pouco você responde. Desde já, muito obrigado. Convite à Vida volta daqui a pouco com João Scavini falando sobre câncer tanto em homens quanto em mulheres. Fique conosco, voltamos já. Você gostaria de ler um bom livro? Um livro que ajudasse você a entender, por exemplo, as doenças? Responda a seguinte pergunta: a saúde pública no Brasil tem jeito? Participe de nossa enquete e concorra a esse livro, que é o seguinte: Doutor, é Câncer? Escrito pelo médico Lísias Nogueira Castilho e publicado pela editora Agnus. Para participar é muito fácil. Basta você acessar o nosso site conviteavida.org.br e dar a sua resposta. E no mesmo site você pode conferir se ganhou. E se você ganhou, vai receber pelo correio gratuitamente o exemplar do livro que lhe foi sorteado. Participe
de nossa enquete. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Chepar, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Chepar, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. No controle tu estás. No controle tu estás. Voltamos com o Convite à Vida, hoje entrevistando o urologista João Schiavini. Eu perguntei a ele, antes de virmos para o intervalo, quem se cuida melhor, o homem ou a mulher? Essa é a pergunta, João. Os homens são mais cuidadosos do que as mulheres ou o contrário? As mulheres levam vantagem nisso aí culturalmente porque elas menstruam na adolescência e por conta disso são levadas a procurar um médico, um ginecologista para se orientarem e se tratarem, e isso cria um hábito saudável que faz com que fica fácil que elas procurem um médico quando tem necessidade. Então, se adoecem, rapidamente vão lá tentar resolver seus problemas. Os homens, por se acharem autossuficientes ou até mesmo invulneráveis, que acaba sendo paradoxalmente a sua fraqueza, né? Eles acham que, invulneráveis que são, não precisam tomar nenhuma medida preventiva porque não serão atingidos por... Só o outro que é, né? Só o outro que é atingido e tal, né? Então não tem o hábito, também isso é cultural, de procurarem os médicos, o que é ruim. Não é? Porque a grande parte dos cânceres que atingem os homens podem ser prevenidos ou detectados precocemente se eles procurarem um médico numa rotina preventiva. Não é? Então os homens precisam tomar vergonha na cara, é isso? Sim. Felizmente, essa coisa vem mudando, embora bem com uma velocidade pequena, mas vem mudando, né? Antigamente havia homens, por exemplo, que achavam que a sua virilidade era posta em dúvida se submetessem a um exame do toque retal, que isso é uma bobagem, uma das bobagens maiores que a gente conhece, né? Felizmente isso também vem diminuindo. O toque retal é um exame médico e que é capaz de detectar um câncer de próstata muito no início, quando ele pode ser curado. Eu tenho um amigo que prefere urologista mulher para não ser tocado por um homem. Sem comentários, não é verdade? Não vou me abster de comentar sobre isso, tá bom? Agora, no caso do homem, então, o maior inimigo é o câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata ele é o segundo mais frequente no nosso país, por exemplo. O primeiro é o câncer de pele, mas o câncer de próstata mata mais do que o câncer de pele. Existe um outro câncer que mata mais do que os dois juntos, que é o câncer de pulmão. Embora ele seja menos frequente do que o de pele e o de próstata, ele é muito grave. Ele mata muito mais gente do que o câncer de próstata. Mas o índice de letalidade é maior? É maior, exatamente. E no câncer de próstata está mais ou menos em que percentual? O câncer de próstata ele atinge 10% de todos os homens acima de 50 anos de idade. Isso que significa que 1 em cada 10 vai ter câncer de próstata. E qual é o índice de cura, em média, nesses casos? O índice de cura, se for tratado adequadamente, ultrapassa 95%. Muito bom, né? Se for detectado precoce e tratado adequadamente. Então, há uma chance muito boa de se resolver o câncer de próstata, desde que o homem procure proativamente resolvê-lo, né? As mulheres, mais uma vez, elas são verdadeiras heroínas. As esposas, namoradas, amigas, filhas, não é, que empurram os homens para o consultório do urologista, elas são heroínas, elas têm salvado vidas, não é? Porque elas insistem. E na sua experiência, boa parte dos homens que estão ali foi empurrados pelas mulheres, né? E isso é bom para eles, né? Então a gente detecta a doença e trata e resolve o problema deles com precocidade, que é como deve ser feito. Agora, João, dar a notícia de que alguém está com câncer. A gente ouve assim, o médico foi muito insensível, você está com câncer. O médico não me falou a verdade, eu quero saber a verdade. Como é que você
administra isso? Como é que você dá notícia a um paciente seu? A maioria é homem, embora você também tenha mulheres, né? Mas a maioria é homem. Como é que você dá essa notícia para ele? Você está com câncer, meu amigo? Como é que é isso? Israel, você sabe muito bem que isso não é uma notícia fácil, não é? Não é confortável, não é uma notícia que se deseja receber e não é uma notícia que seja fácil de dar para uma pessoa sem causar dano emocional a ela, né? Então é difícil mesmo, não é fácil, mas eu pessoalmente acho que todo paciente tem o direito de saber a doença que tem e eu assumo o ônus de dar essa notícia ao paciente, mas também me comprometo com ele a estar do seu lado para ajudá-lo a enfrentar essa situação e resolver o seu problema. Há médicos que não estão tão preparados, né, que até preferem dar a notícia para a família e não para o paciente. Mas eu tenho a impressão que essa coisa vai mudar à medida que a gente fale mais acerca do câncer e que ele perca o seu estigma e que ele perca o seu tabu ao longo dos anos, né, à medida que nós conversemos mais acerca do câncer, porque o câncer tem tratamento e muitos cânceres são curáveis, né? A gente precisa, sim, encontrá-los e, junto com o paciente, em parceria com ele, né? Eu sempre, quando vou dar essa notícia, eu vamos dizer assim, me compadeço do paciente, eu me coloco no lugar dele. Eu vou dar a notícia para ele da maneira como eu gostaria de receber essa notícia, né? E de forma que aí não fica tão difícil. Não fica tão difícil e assumo o ônus de estar do lado dele para ajudá-lo a resolver aquele problema. É dessa a maneira certa de fazer. Imaginemos um telespectador conosco aqui agora nos assistindo que recebeu esse diagnóstico. Estou com câncer, seja de próstata ou algum outro do seu corpo. Que conselho você dá a essa pessoa? Vamos pensar dessa pessoa que está com câncer. O que ele deve fazer? Qual a sua atitude que ele deve ter a partir desse diagnóstico? Em primeiro lugar, não se desesperar, né? Não se desesperar. A maior parte dos cânceres tem tratamento e um grande número deles são curáveis se detectados precocemente. Então, não se desespere diante da notícia. A notícia é um marco. Não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. É só um marco de um início de alguma atitude. Aliás, assumir uma atitude firme de enfrentamento dessa situação ruim, né, já é por si uma terapêutica. Já significa que a disposição para enfrentar é grande e a chance de resolver aumenta. Ao passo que se a pessoa se entrega, a imunidade dela baixa e aí o câncer cresce dentro dela de maneira mais fácil, mais forte, né? Então vamos enfrentar essa doença e solicitar do doutor quais são o máximo de informações acerca daquela doença, do que se pode fazer, que tipo de medidas se pode tomar, no estágio em que eu estou, doutor, o que pode ser feito para eliminar essa doença, não é? O doutor com certeza vai se colocar ao seu lado e vai lhe trazer todas as alternativas de tratamento para que a solução seja atingida rapidamente. Então, não se desespere. Conte com o doutor, com o médico, como um parceiro na luta contra aquela doença, o câncer, tá certo? Vamos falar assim, a palavra câncer, porque o objetivo é enfrentá-lo e vencê-lo. João, vamos falar um pouquinho de esperança para caminharmos aqui, infelizmente, para o final de nosso encontro, né? Há esperança para quem está com câncer? Que palavras de esperança você traz para a família que sofre tanto quanto a pessoa que está com o diagnóstico? Sempre há esperança. A ciência médica não para de evoluir. Nós, o tempo todo, estamos pesquisando novos medicamentos, novas técnicas cirúrgicas, novas maneiras de enfrentar os cânceres e combatê-los e vencê-los, não é? Então, nunca percam a esperança, né? Nós podemos dizer isso para os nossos telespectadores. E, especialmente para este momento, essa pergunta sua, eu selecionei um versículo da Bíblia que está lá em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: fiel é Deus, que não permitirá que sejais provados acima da vossa capacidade de suportar. Antes, providenciará a saída para que possais suportar a provação. Ou seja, o segredo está no antes. Deus é favorável à prevenção.
Deus é favorável à atitude proativa com relação a todas as doenças e especialmente ao câncer. Se nós chegarmos antes dela ficar muito grave, nós conseguiremos até mesmo curar essa doença tão ruim. João, eu agradeço muitíssimo, estou certo que trouxe grande esclarecimento e espero que muita esperança aos nossos participantes aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a todos os nossos telespectadores, aproveitem esta oportunidade para tomar uma atitude proativa nas suas vidas com relação à sua saúde. Obrigado, João. No final do programa eu vou trazer uma reflexão para aqueles que estão enfrentando essas doenças difíceis, como o câncer, dando uma palavra de esperança que inclua também os seus familiares. Mas antes, eu vou sugerir, vou recomendar aqui um livro que pode ser de grande valor para quem está com essa preocupação na sua vida. Eu vou falar sobre Doutor, é Câncer? No quadro Prazer de Ler. Convite à Vida volta já, contando com você aqui conosco também. Pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Convite à Vida está de volta. Agora para mostrar a você o que aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador estão fazendo pelo mundo, através da Junta de Missões Mundiais. O medo é um sentimento real na vida humana. Ele faz parte do dia a dia. Desde criança ouvimos histórias de horror e muitas vezes crescemos com esses fantasmas em nossa mente. O medo tem levado muita gente à ruína em sua vida familiar, profissional e sentimental. Grandes problemas se levantam diante daqueles que são atingidos pelo medo. O medo pode se transformar em fobia e por isso muitos se tornam dependentes de drogas, de medicamentos, de tranquilizantes para amenizar esse mal-estar. Você ouviu dizer que a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre o medo, sobre temor. Isso mostra o quanto essa pequena palavra de efeito devastador é importante na vida do ser humano. Muitos povos no mundo hoje também vivem dominados pelo medo. Medo da morte, medo de adoecer, de ficar pobre e de tantos outros medos. Mas um dos mais escravizantes é o medo dos espíritos, como acontece com os povos africanos. Em algumas comunidades de Moçambique, por exemplo, até se um vento passa e faz um redemoinho, aquela coisa que roda com o vento, eles têm medo porque pensam que é um mau espírito. Muitos vivem aprisionados a feitiçarias, porque têm medo dos mortos, dos ancestrais mortos. E então eles ficam à mercê das instruções que os líderes religiosos da comunidade ou feiticeiros dão. Eles fazem banhos, oferendas de alimentos, de animais e o pior de tudo é que oferecem sacrifícios de crianças aos espíritos. Uma situação que em vários países africanos é combatida pelo governo, mas que na prática ainda acontece em pequenos vilarejos do interior.
O medo paralisa, confunde, entorpece, dispara adrenalina pelo corpo e assim coisas terríveis acontecem no dia a dia de muitos povos. O mesmo acontece na Índia, onde cerca de 80% da população segue o hinduísmo, uma religião que tem um panteão de deuses, 330 milhões deles, em formato de animais como elefante, rato, cobra e por aí vai. O medo faz parte do cotidiano dessa gente e o tempo todo eles ficam tentando apaziguar a ira dos deuses. Os templos vivem cheios de fiéis, que no final do dia dão sempre uma passadinha por lá para levar flores, sementes, água e um ritual que aprisiona milhares de pessoas. Isto é o que você vai ver agora no documentário que preparamos sobre a Índia. Perceba o quanto é importante libertar esse povo da escravidão do medo. A Índia é uma das civilizações mais antigas da Terra. Sua população é a segunda maior do mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas no espaço geográfico menor que a região norte do Brasil. Uma verdadeira Babel se formou nesses 4.500 anos de história, resultando em 1.674 línguas que hoje são faladas no país. A Índia é um país extremamente religioso. O hinduísmo e o islamismo se destacam pelo grande número de seguidores que superlotam templos e mesquitas espalhados por toda a Índia. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Banhos, oferendas, sacrifícios de animais, feitiçaria, peregrinações, previsões, boas obras e inúmeras outras práticas formam o credo religioso. Os hindus creem que todo ser vivo, seja humano ou animal, tem uma alma valiosa e por isso deve ser preservado. Hoje, a Índia vive um sincretismo religioso que envolve milhões de muçulmanos sufis, hindus, budistas, jainistas, sikhistas, uma infinidade de credos. O norte, onde se realiza o trabalho missionário dos batistas brasileiros, é a região do país que mais carece do Evangelho. Em 2000, 30 igrejas ou comunidades já haviam sido plantadas, e a meta agora é de que as 30 igrejas estabelecidas plantem 25 novas igrejas até dezembro de 2012. A Igreja de Cristo tem sido marcada pelo derramamento de sangue. Templos têm sido destruídos, crentes sequestrados, estuprados e mortos. O martírio dos cristãos tem levado muitos à fé em Jesus. Os muçulmanos são o segundo maior grupo religioso na Índia, com 160 milhões de seguidores. O trabalho dos batistas brasileiros com os muçulmanos começou em 1994 em parceria com a Al-Bashir, uma missão que atua há 19 anos na evangelização de muçulmanos. O ministério é realizado em 7 estados do norte, onde se concentra a maioria dos muçulmanos. Diferente das missões entre os hindus, o crescimento da igreja entre os muçulmanos é pequeno. Uma das grandes dificuldades é encontrar obreiros dispostos a se sacrificar pelo ministério. Vários irmãos já foram treinados, mas não suportaram a pressão da família e desistiram. São 34 comunidades estabelecidas. 30 entre 4 grupos étnicos hinduístas e 4 entre grupos muçulmanos. 25 novas frentes de trabalho já em funcionamento. E vale a pena continuar a investir.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Isaías 6:8. Há assuntos que nós precisamos entender. Às vezes é mais fácil fazer de conta que eles não existem. Por exemplo, o câncer. Será que vale a pena ler algum livro que nos instrua sobre esse assunto, na prevenção, no cuidado, às vezes com a gente mesma, com os nossos familiares? Mas será que há pessoas capazes de escrever livros que nós, mortais comuns, que não somos médicos, não somos da área da saúde, podemos ler bem? Eu estou certo que sim, estou com um aqui em minhas mãos. Um livro muito interessante, escrito por um médico de um preparo incrível. Ele é mestre, doutor em medicina pela Unicamp, lá de Campinas, estado de São Paulo. Mas quando escreve com uma clareza, com uma leveza, com uma compaixão que vale grandemente a pena. Ler se você não tem nada. Ler se você tem um câncer, por exemplo. Ler se você tem algum familiar que esteja com câncer. Vale a pena ler Doutor, é Câncer, do médico Lísias Nogueira Castilho. Escrito, como eu disse, com muita simplicidade, mas com muito conhecimento. Então o livro tem várias perguntas que ele procura responder. Doutor, é Câncer? É a primeira pergunta. Depois ele nos ajuda a outras perguntas como: o que é câncer? Como se pega, é claro que entre aspas, o câncer? Como evitar o câncer? Como descobrir o câncer antes que seja tarde? É câncer mesmo? E agora? Depois ele fala como enfrentar o câncer, fala sobre aquelas questões de morte ou de vida, se deve ser abreviada a vida de uma pessoa que está com câncer ou não. Como agir com o seu parente, com o seu querido na hora da morte. Um livro claro, objetivo, não esconde nada, mas cheio de amor e cheio de esperança. Vou ler um parágrafo para você. Embora muitos fatores causadores do câncer sejam conhecidos, falta ainda conhecer a maioria deles. A medicina tem caminhado muito rapidamente na elucidação das causas do desarranjo celular inicial e deverá, dentro de alguns anos, revelar ao mundo as causas e os tratamentos respectivos. Hoje temos que conviver com algumas brilhantes conquistas científicas em meio a um oceano de desconhecimento e ignorância. Sabemos muito, mas isso tudo ainda é muito pouco. Que humildade! Certamente nos torna empáticos ler um livro para todas as pessoas sobre um assunto tão importante e tão crucial. Eu recomendo, portanto, Doutor, é Câncer, publicado pela editora Agnus. Porque uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Depois de falar de assunto tão pesado, vamos deixar a imaginação voar com Rogério Yanachev, o louco por viagens? Então, juntos, voemos com ele. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 km de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval.
Nessa cidade vive um pouco mais de 10 mil habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Wurzburg e Füssing. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rothenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval, as cidades eram construídas aí com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100 mil litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas. Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rothenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve. Tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal, você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse aí dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos. Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum. A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rothenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rothenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Você gostaria de ler um bom livro? Um livro que ajudasse você a entender, por exemplo, as doenças? Responda a seguinte pergunta: a saúde pública no Brasil tem jeito? Participe de nossa enquete e concorra a esse livro, que é o seguinte: Doutor, é Câncer, escrito pelo médico Lísias Nogueira Castilho e publicado pela editora Agnus. Para participar é muito fácil. Basta você acessar o nosso site conviteavida.org.br e dar a sua resposta. E no mesmo site você pode conferir se ganhou. E se você ganhou, vai receber pelo correio gratuitamente o exemplar do livro que lhe foi sorteado. Participe de nossa enquete. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ,
Na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Hoje eu quero falar sobre saúde. Como ter saúde. Eu quero contar uma história, a história que Jesus Cristo vivenciou e que o quarto evangelho, o evangelho de Lucas, registra. Eu vou ler para você então Lucas 8, 43 a 48. Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Essa é uma história muito bonita que mostra como todos nós podemos experimentar essa realidade, a falta de saúde. Todos nós podemos viver um momento assim na vida. Esse texto, que tem, na verdade, duas histórias de cura dessa mulher e de uma outra pessoa, nos mostra muito claramente a presença em nossas vidas das enfermidades. São situações pelas quais todas nós enfrentamos. Como então devemos agir? Como devemos proceder nestas situações quando enfrentamos isso em nossas próprias vidas? Primeiro, devemos ter em mente que isso é algo real. A ausência da saúde é uma presença na vida de todos nós. Segundo, temos que ter em mente que saúde é algo integral. Ou seja, a nossa saúde ou a nossa doença pode ter o seu início ligado a um aspecto psíquico de nossa mente, nossas emoções, ou físico, nosso corpo. Mas sempre que a doença nos alcança o nosso corpo inteiro, de um modo holístico. Nós não temos como dividir aquilo que é indivisível. Por exemplo, quantas vezes você estava com uma dor de dente muito forte, com um problema dentário, isso afetou a sua coluna, teve dor de cabeça, insônia. Você foi ao dentista, resolveu o problema e aquelas coisas que pareciam tão difíceis deixaram de ser porque o seu problema era na ordem da sua boca, dos seus dentes. Ninguém deve ter medo à saúde. Quando eu digo isso, porque há pessoas que preferem fazer de conta que não estão doentes como se isso fosse resolver o seu problema. Devemos começar admitindo que estamos doentes. Há doenças de vários tipos. Há aquelas doenças que nós podemos evitar. Quando nós vivemos uma vida segura, tranquila, cuidadosa, nós evitamos algumas doenças. Eu vou contar algo que ocorreu comigo. Eu não aprendi a lição, mas espero que você aprenda. Há muitos anos eu morava em Piracicaba, trabalhava na Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. E a Unimep resolveu dar um título de doutor honoris causa ao professor Zerbini, o que começou no Brasil os transplantes, Euríclides de Jesus Zerbini. E a mim me coube buscá-lo. Eu atuava na reitoria e o reitor me pediu que fosse buscá-lo. E fomos, eu e o motorista, chegamos em sua casa, lá no Jardim Paulistano, na capital de São Paulo, e ele, baixinho, muito simpático, logo virou-se para mim e disse: meu filho, você come carne vermelha? Eu disse: sim, claro, então para de comer carne vermelha.
Eu não obedeci e acho que paguei um preço alto pela minha desobediência àquele grande médico, àquele grande sábio. Ou seja, há coisas que nós podemos evitar, há doenças que são evitáveis. Mas há também doenças que não são evitáveis, porque nós desconhecemos as suas origens. Eu gosto de dizer, por exemplo, o câncer. Todo câncer tem uma causa. Se nós conhecêssemos todas as causas, nós evitaríamos. Não todas, porque não somos tão disciplinados, mas parte delas. Mas temos que reconhecer que algumas nós não conhecemos. Também temos que ter em mente que há situações que não têm mais remédio. Eu recentemente estive conversando com Lars Grael, aquele grande velejador olímpico que num acidente por irresponsabilidade perdeu uma de suas pernas. Até fotografei quando ele foi fazer essa palestra lá na Academia de Polícia Civil, eu estava lá presente para ministrar também lá uma disciplina. Ora, ele não tem como ter a sua perna de volta. Ele contou, inclusive, que usou uma perna mecânica, mas quando foi competir pela primeira vez foi um desastre e ele então desistiu porque não dava a ele mobilidade. Até hoje, então, ele anda apenas com uma muleta sem uma de suas pernas. São situações que acontecem. Mas o Lars Grael não vai ter sua perna de volta. Mas a sua vida não acabou. É um exemplo de vida a história desse grande atleta olímpico. O que importa, então, é o seguinte: qual é a sua atitude diante da doença? Eu quero sugerir, então, a você alguns caminhos. Primeiro, se você está doente, continue orando a Deus pedindo a cura. Mas não deve se iludir. Aquela mulher, por exemplo, teve a sua solicitação atendida e a sua hemorragia foi estancada. Mas nem todos seremos como aquela mulher. Mas isso não quer dizer que nós não devamos pedir. Devemos pedir. Aquela mulher, podemos tomá-la como um exemplo de alguém que agiu em busca da cura. Primeiro ela gastou tudo que tinha, sem desistir, com muitos médicos. E quando surgiu para ela a oportunidade de se encontrar com Jesus, que ela sabia que curava, ela correu atrás. Ela se infiltrou em meio à multidão. Ela também não desistiu. É assim que devemos fazer se estamos doentes. Mas ainda, nós devemos continuar experimentando uma saúde global. Ou seja, mesmo que alguma área de nossa vida não vá bem, seja na perna, seja no ombro, isso não é toda a nossa vida. Não vamos nos entregar a uma doença, a uma parte do nosso corpo que está enferma e enfermar todo o resto do corpo. Vamos pensar no global, no total de nossa vida. Também acho que nós não podemos ceder à tentação da magia. Nessa história, Jesus buscou, também insistentemente, saber quem é que o tocara. Não porque ele quisesse gratidão, mas porque ele sabia que não foi o toque daquela mulher que salvou aquela mulher, mas foi a fé que aquela mulher teve. Há muitas pessoas que preferem frases mágicas, há poder em suas palavras. Cuidado! O assunto é muito mais complexo do que frases feitas dessas de adesivo de automóvel, de para-choque de caminhão. Nossa vida é muito mais séria do que isso. Atitudes, portanto, que devemos tomar para manter a nossa saúde. E quando a saúde está em déficit com alguém de nossos relacionamentos, dos outros, seja, por exemplo, se você é de igreja na igreja, ou seja, algo na sua família. Gosto de pensar que a igreja e a família devem ser comunidades de cura. No seu livro Doutor é Câncer, o Dr. Lísias Nogueira procura mostrar o seguinte, que é muito comum quando alguém está com câncer, alguém chegar para ele e dizer, você é culpado. Como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Ah, porque ele fumou a vida inteira, tá vendo? Você fumou a vida inteira, agora está com câncer do pulmão? Sim, é até possível, mas em que isso ajuda? Em que isso pode contribuir para a cura? Para nada. Por isso, devemos pensar sempre nesse poder que a igreja tem, que não é meramente institucional, mas espiritual. Também no poder que a família tem, quando ela dá as suas mãos àquele que está enfermo, quando ela procura tratar aquele que está enfermo, seja o pai, seja o filho, com carinho, com afeto, isso cura grandemente.
Também a igreja tem essa tarefa. O próprio Dr. Lises mostra que os estudos são muito claros, que quem tem uma religião tem muito mais chances de ficar curado pela compreensão, pela esperança que ele tem. Mas eu quero acrescentar mais um elemento, usando aqui a história que eu acabei de ler. Quando nós queremos ser curados, ou queremos que algum amigo nosso, algum irmão nosso, algum familiar nosso, devemos entender que nós podemos nos agarrar, como aquela mulher, às vestes de Jesus. O poder não vem das palavras. O poder não vem de nenhum tipo de magia. O poder vem de Jesus, a quem nós podemos buscar, tocar nas suas vestes, buscar a sua presença e sermos assim curados fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Cada um de nós tem uma responsabilidade para com o seu próximo, na família ou na igreja. Eu pego aqui esse exemplo. Quando aquela mulher tocou em Jesus, saiu virtude de Jesus. Eu lhe pergunto, quando alguém toca você, sai virtude de você? Ou sai o desinteresse? Ou sai a comparação? Ou sai a acusação? O que é que sai? Eu termino assim. A cura que Jesus provê é uma cura completa, porque ela salva o corpo e salva a alma. Foi por isso que ele disse àquela mulher: vai, que a tua fé te salvou. Primeiro, salvou da sua doença. Segundo, salvou dos seus pecados. Quando Jesus entra em nossa vida, ele promove uma revolução total. Ele provê a cura completa, a salvação inteira da nossa vida. Como aquela mulher, agarre-se às vestes de Jesus. Vai valer a pena.